Muito obrigado, Senhor Presidente, senhores membros dos órgãos nacionais, senhoras e senhores conselheiros, senhores membros do Governo, senhores membros do Conselho de Jurisdição, da Comissão da Auditoria Financeira, da Comissão Política Nacional, caras e caros companheiros, eu queria começar por vos saudar a todos e por cumprimentar toda a família social-democrata pela brilhante campanha eleitoral que proporcionaram à nossa coligação, como força liderante dessa coligação. Aproveitar este ensejo para vos dirigir uma palavra de gratidão, porque efetivamente nós fizemos uma grande campanha eleitoral e eu ainda não tinha tido a ocasião de estar com os órgãos do partido reunidos e poder dizer-vos que já não me lembrava há muito tempo de termos tido tanto entusiasmo, tanta alegria, tanta capacidade de nos juntarmos e de cumprirmos aquela que é a missão mais nobre de um partido político, que é interagir com os eleitores, com os nossos concidadãos, no sentido de lhes explicar os nossos propósitos, as nossas políticas, os nossos objetivos, de partilhar com eles os nossos projetos e de procurar obter a confiança do seu compromisso através do voto. Isso aconteceu nesta última campanha eleitoral, repito, como já não me lembrava de acontecer há muitos anos, sem embargo de nós, em todas as campanhas, nos entregarmos de corpo e alma a esse trabalho. Mas, efetivamente, esta teve esse brilho, teve esse condimento e eu quero aqui deixar essa palavra de reconhecimento. Em especial, deixar a todos aqueles que foram os obreiros da organização da campanha, aqueles que a dirigiram, aqueles que, sobretudo a partir da sede nacional, da direção da campanha, tiveram uma dose de paciência e de disponibilidade maior. Quero, sobretudo, destacar aqui o Pedro Esteves e o Paulo Cavaleiro, que foram inexcedíveis. Neles cumprimentar todos os outros e cumprimentar também muito a JSD, que foi fantástica. A nossa juventude foi muito presente e foi também muito responsável pelo tom com que nos conseguimos relacionar com os eleitores. Depois dizer-vos que o resultado que obtivemos foi um excelente resultado. Nós ganhámos as eleições de uma forma inequívoca, conseguimos um resultado em que a nossa diferença face à segunda e terceira forças políticas com representatividade parlamentar aumentou de uma forma muito significativa. Nós aumentámos a nossa diferença de mandatos parlamentares de 2 para 31 relativamente ao segundo classificado e de 30 para 33 relativamente ao terceiro classificado nestas eleições. Se atendermos à circunstância de estarmos a falar de uma diferença de 58 para 91 ou de 60 para 91, creio que fica muito claro que a escolha que as portuguesas e os portugueses fizeram foi inequívoca sobre aquilo que querem seja a diretriz fundamental das políticas do Governo, a liderança do Governo, a base das políticas públicas que devem ser executadas nos próximos 4 anos e que devem, portanto, mobilizar a sociedade portuguesa para que possamos criar mais riqueza, que possamos continuar a aumentar os rendimentos das famílias portuguesas,
que possamos dinamizar a economia e que, através da criação de riqueza, possamos ter uma sociedade mais justa. É também por isso que as oposições, todas de uma forma geral, mas em particular as oposições mais representativas, assumiram o seu compromisso de garantir a estabilidade política, de respeitar essa vontade, de não viabilizar a pré-anunciada moção de rejeição ao programa do Governo que um grupo parlamentar já enunciou e anunciou, e que, portanto, estão criadas as condições para nós podermos ter uma legislatura com a confrontação democrática entre os partidos políticos, a confrontação de ideias, de propostas, mas a estabilidade, que foi a pedra dominante dos discursos na campanha eleitoral e que deve, portanto, ser a pedra dominante daqueles que agora assumiram o compromisso de ser consequentes com aquilo que prometeram na campanha, estejam eles no governo, como nós, estejam eles nas oposições, como aqueles que se sentarão nas respectivas bancadas. Eu quero, portanto, nesta ocasião em que vos agradeço e vos presto estas palavras de reconhecimento e gratidão pelo companheirismo, pela energia, pela força que me transmitiram ao longo da campanha eleitoral, também cumprimentar os outros partidos políticos, cumprimentá-los pela forma como fizeram as suas campanhas eleitorais, pelos resultados que obtiveram e pelo sentido de responsabilidade que anunciaram vai também marcar a sua postura e o seu comportamento político nos próximos anos. E é assim que a democracia deve funcionar, com o sentido de responsabilidade de todos. Nós teremos a obrigação de governar, estamos empenhadíssimos nos próximos dias em formar o governo, é uma tarefa que me cabe a mim e, portanto, eu dedicar-me a ela. Depois de apresentar o programa do governo e depois de o executar. Aqueles que vierem a ser escolhidos e nomeados para exercício de funções governativas receberão uma orientação imediata para não perdermos tempo com lateralidades, com debates estéreis, com politiquices, se quisermos, de uma forma mais direta, e pormos mãos à obra, começarmos a resolver problemas, começarmos a satisfazer aquilo que são as expectativas que criámos com as propostas que apresentámos e os compromissos que assumimos na campanha eleitoral. E, naturalmente, também a termos o diálogo político no Parlamento e fora dele, com os partidos políticos, com a sociedade, as associações empresariais, as associações sindicais, as instituições sociais, todos aqueles que representam a dinâmica social e económica do país, todos aqueles que estão sobre a nossa esfera de responsabilidade direta, os funcionários públicos, as entidades que nós tutelamos diretamente e todos os outros que estão no setor privado e no setor social, de que nós não prescindimos em termos de cooperação e parceria para podermos ser um país mais próspero, mais rico e mais justo. Eu relembro que este processo eleitoral que não desejamos é um processo eleitoral que deixa um quadro político-parlamentar que é diferente do anterior, no qual a força política que ganhou, para além dos elementos que há pouco partilhei convosco, tem mais deputados sozinha do que toda a oposição, com exceção de um partido, ou o segundo ou o terceiro. Ou seja, a AD tem mais deputados sozinha do que o PS, a Iniciativa Liberal e todos os outros partidos com representação parlamentar, com exceção do Chega. A AD, sozinha, tem mais deputados que o Chega, a Iniciativa Liberal e todos os outros partidos com representação parlamentar, menos o PS. Para aqueles que são mais atentos e conhecem as dinâmicas parlamentares,
Esta situação é muito diferente da anterior, desde logo porque na anterior nós jamais teríamos este quadro sozinhos e nem sequer o tínhamos com a Iniciativa Liberal. Portanto, há condições na relação do Parlamento com o Governo que são diferentes e que fazem antever uma dinâmica diferente na relação da Assembleia da República com o Governo. Isto não está, ou eu não quero significar com isto, que nós não tenhamos a mesma postura de respeito para com todos os deputados que foram eleitos e para com todos os partidos que têm representação parlamentar. Mas as coisas têm dinâmicas próprias, têm formas particulares de se concretizar e nós sabemos que este figurino parlamentar oferece uma condição de relacionamento entre estes dois órgãos de soberania que é fundamental no nosso quadro político-constitucional, que são o que é geradora de uma estabilidade política, governativa maior, que foi o desejo expresso por todos os portugueses e foi também a promessa que as principais forças políticas deixaram na campanha eleitoral. Nós iniciaremos este mandato com o propósito de governar a pensar nas pessoas e a pensar em resolver aquelas que são as principais ambições que as pessoas nos deixaram na campanha. Nós iniciaremos o nosso mandato e vamos prolongá-lo no espírito de transformação que já demonstramos no mandato anterior, agora de forma ainda mais reforçada. Vamos dar primazia absoluta ao crescimento económico, à capacidade do país poder apresentar capacidade de aumentar o seu investimento e de poder, por via disso, aumentar o rendimento das famílias, dos trabalhadores e das empresas. E aumentar o rendimento significa mais qualidade de vida para as pessoas, significa mais possibilidade de retermos o nosso capital humano, o nosso talento, e aumentar o rendimento das empresas significa podermos reinvestir os nossos recursos de maneira a tornarmos a nossa economia mais produtiva e competitiva e de maneira a podermos atrair também mais investimento externo para podermos redobrar a nossa capacidade produtiva e a nossa competitividade. Será um processo no qual contamos muito também com a administração pública. A administração pública é fundamental para o crescimento económico. A administração pública é fundamental para a estratégia económica do país. Faremos da modernização da administração, da simplificação dos procedimentos da administração, a trave mestra daquilo que queremos seja a capacidade de sermos mais produtivos e mais competitivos. Vamos lançar um procedimento sem nenhuma comparação com todos os esforços que já fizemos até hoje para tornarmos a nossa administração menos burocrática e para mobilizarmos o país para uma estratégia de confiança no funcionamento das instituições públicas. Nós queremos rapidez, nós queremos celeridade, nós queremos simplificação, mas para isso também é preciso dizer às pessoas, é preciso dizer às instituições, é preciso dizer aos partidos políticos, é preciso dizer a todos os agentes políticos e públicos que não podemos querer tudo isso e depois, ao mesmo tempo, exigir regras em cima de regras. Não podemos querer tudo isso e exigir que determinada decisão tem de ter esta confirmação, mais esta, mais aquela, mais aquela, mais aquela, mais aquela. Não podemos exigir que uma determinada decisão
tenha de ter 7, 8, 10, 12 pareceres, individualmente prestados e esperando cada um deles o parecer anterior. O país tem de perceber que se quer quebrar este ciclo de complexidade, de burocracia, de atraso, tem de saber que isto traz mudanças. Estas mudanças exigem confiança. E a confiança exige punição a quem trair a confiança. Ou seja, nós queremos simplificar, responsabilizando quem não estiver à altura dessa simplificação. É isso que vamos fazer. Nós vamos, portanto, aproveitar o momento histórico que vivemos, que é um momento histórico desafiante, é um momento histórico onde estamos bem conscientes, os ventos que sopram na Europa e no mundo trazem incertezas, trazem constrangimentos, trazem, às vezes, influências negativas, mas nós não viemos para o governo, nem quisemos ser escolhidos para lamentarmos aquilo que são os problemas que estão diante de nós. Nós quisemos vir para o governo e quisemos ser escolhidos para ultrapassar aquilo que é difícil, para vencer os obstáculos e para mostrar que somos capazes de ver nas dificuldades oportunidades. E eu digo isto muitas vezes, nós não desejamos o mal dos outros. Nós não desejamos, nomeadamente, o mal dos nossos parceiros. Mas hoje há determinados espaços geográficos, mesmo na Europa, que têm constrangimentos que nós não temos. E, portanto, mesmo com o espírito de solidariedade, nós temos a obrigação, na Europa, de aproveitar o facto de sermos um país mais seguro do que são outros países, o facto de sermos um país com maior estabilidade financeira do que outros países têm, o facto de sermos um país com maior estabilidade económica do que outros países, o facto de sermos um país com estabilidade política mais consistente do que outros países, o facto de termos recursos humanos, de termos capital tecnológico, de termos capacidade industrial, capacidade económica para explorar, que outros países ou não têm, ou está pelo menos comprimida no atual contexto. Por isso nós devemos aproveitar quem está cá, devemos aproveitar toda a capacidade que temos no país, na economia, na sociedade, no capital das empresas e no capital humano, e devemos atrair mais capital de empresas e mais capital humano para reforçar o nosso potencial e aproveitarmos a oportunidade. Nós não devemos contemplar a crise que há na Europa e aquilo que são as dificuldades que hoje, do ponto de vista geopolítico e comercial, se colocam no mundo que está diante de nós. Nós temos de ter a consciência que isso exige e tem impacto, mas nós temos é de ter soluções para ultrapassar esse desafio e até, eu não tenho medo de o dizer, de tirar partido das dificuldades que hoje existem. Nós temos de ter a capacidade de aproveitar aquilo que temos de mais competitivo e, portanto, de podermos ir mais longe do que aquilo que os outros estão a ir. É assim que um país se desenvolve, é assim que um país ganha competitividade, é assim que um país se pode afirmar no mercado com maior argumento para ganhar cota, para ganhar a possibilidade de ter empresas que possam vender os seus produtos, que possam criar receita e riqueza para pagar melhores salários e para poder entregar ao Estado uma parte daquilo que produzem, para que o Estado possa depois ter meios para ter políticas sociais que não deixam ninguém para trás e para responder às dificuldades que as pessoas sentem, para poderem ter um cuidado de saúde no Serviço Nacional de Saúde, para poderem ter um professor na escola e garantir a escola pública de qualidade, de exigência,
que dá igualdade de oportunidades, para podermos ter o cumprimento de um programa de habitação pública que, ao lado do estímulo pela construção de habitação no setor privado e cooperativo, possa dar mais oferta para comprimirmos e até diminuirmos a progressão dos preços e, portanto, facilitar o acesso à habitação, para podermos continuar a facilitar a mobilidade e tudo aquilo que são as oportunidades de comunicação que temos hoje em projeto para os próximos anos, para continuarmos a ter as políticas públicas que dão qualidade de vida e que são o argumento para que os nossos jovens e as nossas famílias não se separem, não vão para o estrangeiro. Para continuarmos o projeto que temos de garantir creches para todos, para garantir ensino pré-escolar para todos, para garantir que a qualidade de vida que as famílias portuguesas procuram se encontra em Portugal, não é encontrada no estrangeiro. Isto é aquilo que está no nosso foco. Isto é aquilo que nós vamos priorizar. Isto é aquilo que, a par das políticas que vimos seguindo e que vamos reforçar na área da imigração, regulando e dignificando aqueles que vêm para cá para nos ajudar com a sua força de trabalho, na área da segurança, que já referi há pouco, e que é não só um ativo económico, mas também uma expressão da qualidade de vida, do exercício dos nossos direitos. Isto é aquilo que vai estar no centro da nossa atividade política, partidária e governativa. Não vamos distrair a nossa atenção com o politiquês, nem o politiquês do discurso, nem o politiquês da discussão. Não vamos perder tempo a tratar das coisas que alguns querem tratar só para divertimento intelectual e político, apesar de nós também gostarmos disso, mas é secundário, ou é até pior do que isso. Nós não vamos fazer isso. Mesmo assuntos relevantes, como, por exemplo, a nossa Constituição da República, temos tempo, lá mais para a frente, depois de resolver aquilo que é prioritário, depois de encaminhar aquilo que é prioritário, de olhar para isso. Enquanto não tivermos aquilo que é prioritário orientado, não contam connosco para isso, e como, não contando connosco para isso, não há isso, esse assunto está arrumado até haver uma altura considerada adequada. Nós, no PSD, já apresentámos muitos projetos de revisão constitucional, temos pensamento, temos histórico, temos muita doutrina e até muita discussão interna sobre isso. Eu, particularmente, sou um apaixonado por essa matéria. Já estive em vários processos de revisão constitucional e é uma área que, de facto, me interessa muito do ponto de vista conceptual, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista político, mas não é para agora. E, portanto, não vou, não quero e proponho-vos que o PSD, nos próximos tempos, não olhe para isso. Há coisas a mudar? Há. E lá chegaremos. Também não estou a dizer que vai ficar para as calendas. Também aqueles que querem tirar daqui essa conclusão, não se precipitem. Eu sei que há uma tendência para querer tirar logo conclusões de tudo o que eu digo. Eu, aliás, sou muito propenso a essas coisas. Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que não é para agora. Lá chegaremos. Quando houver condições e quando nós tivermos o país com as suas orientações e as suas prioridades devidamente alinhadas. E há tempo para tudo, e há a possibilidade de fazer tudo, e a democracia também permite isso tudo. O que não é adequado é nós confundirmos as prioridades e não é adequado, nem é legítimo nós frustrarmos as expectativas das pessoas. Eu não me lembro de ter discutido esse assunto na campanha eleitoral como prioridade política de nenhum projeto.
Portanto, aqueles que se apressaram a fazê-lo nos primeiros dias, acho que não estão a orientar a sua visão com aquilo que foram os seus compromissos. Dito isto, para terminar, dizer-vos que este Conselho Nacional é um Conselho Nacional onde nos reunimos com esta confiança no que vamos fazer nos próximos 4 anos. É um Conselho Nacional onde também vamos apresentar já agora as nossas contas, mas eu isso deixo depois para a Secretaria-Geral, e as contas são boas. Nós gerimos o partido exatamente como gerimos o país, com boas contas, contas certas, contas positivas. E é um Conselho Nacional onde também vamos formalizar, do ponto de vista partidário, a nossa opção, agora que começamos a ficar com o desenho mais claro sobre as eleições presidenciais. Eu bem sei que ainda temos as eleições autárquicas, nas quais estamos muitíssimo empenhados. Sabem que o nosso objetivo é um objetivo ambicioso, de recuperar a liderança da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias, e não é por termos tido este resultado nas eleições legislativas que agora íamos esmorecer a procura desse resultado. Pelo contrário, é ainda com mais vigor que vamos lutar por ele e que o vamos alcançar. É a minha convicção profunda. Mas há eleições presidenciais em janeiro e não vale a pena haver dúvidas quanto à posição do PSD. Eu apresentei uma estratégia no último Congresso, aliás, apresentei a estratégia quando me submeti a votos nas eleições diretas que antecederam esse Congresso. Defini um critério e um perfil para a candidatura que nós pretendíamos apoiar, se ela aparecesse com essas características, e ela apareceu. Temos alguém do nosso espaço político, que é um anterior presidente do PSD, uma pessoa altamente qualificada, que nós conhecemos muito bem e que o país também conhece bem, e que apresenta características que são muito consentâneas e adequadas ao exercício da função de Presidente da República. Uma delas até não é propriamente a mais agradável para o PSD. É que nem sempre concorda com o PSD. Mas isso é uma das características dos Presidentes da República que nós já elegemos. Nós já elegemos 2 Presidentes da República da nossa área política, ambos anteriores presidentes do PSD, e quer um, quer outro, quando exerceram a função, deram mostras do seu, não vou dizer afastamento, mas da sua neutralidade, da sua imparcialidade no exercício da função. E nós nem sempre, enfim, nós conviver democraticamente convivemos, mas nem sempre concordamos com as opiniões que foram, enfim, protagonizadas no exercício da função. Ora, o nosso Dr. Luís Marques Mendes tem essas características e nós bem sabemos. Todos nós sabemos. Acho que todos aqui já tiveram essa sensação em vários momentos nos últimos anos. Eu também tive, portanto, estou muito à vontade para o poder dizer. Mas, até por isso, até por essa demonstração de capacidade de isenção política para o exercício da função, nós podemos dizer que se trata de alguém que conhece muito bem o país, conhece muito bem os desafios do país, que conhece muito bem o alcance das competências do Presidente da República, que conhece muito bem a forma como os órgãos de soberania se devem relacionar e como a estabilidade política e a governabilidade do país também dependem da magistratura de intervenção da Presidência da República na arquitetura político-constitucional de Portugal. Alguém que tem um conhecimento profundo da sociedade portuguesa, das instituições, e que, portanto, assegura que, no exercício das funções que a Constituição atribui ao Presidente da República, nós ficaremos em muito boas mãos para podermos
projetar nos próximos 5 anos, a partir do início de 2026, um período de funcionamento regular das instituições democráticas, de funcionamento da interdependência dos poderes, sabendo o que é que podemos contar, sabendo que não vem aí nenhuma surpresa, sabendo que o Dr. Luís Marques Mendes é um homem de princípios, de valores, e nós sabemos quais são os princípios e os valores, sabemos qual é a sua visão política, sabemos que é muito orientada para a valorização da pessoa, é muito orientada para a garantia de uma sociedade onde a livre iniciativa é o motor da economia, para a garantia de uma sociedade que é solidária, que não deixa ninguém para trás, onde o Estado e os poderes públicos dão os instrumentos às pessoas para que as pessoas possam ser na vida aquilo que querem ser, possam prosseguir na vida os projetos que ambicionam, mas possam ter essa oportunidade. É dever dos poderes públicos dar oportunidades, e dar oportunidades a todos, independentemente das suas condições económicas, independentemente do sítio onde habitam, onde nasceram, onde cresceram. Esses valores de dignidade das pessoas, de humanismo, de fomento da criação de riqueza a partir da capacidade e do potencial da pessoa, da sociedade, da empresa, da iniciativa e não do Estado. O Estado como promotor e garante, mas não como responsável e o decisor da iniciativa das pessoas. Um Estado que não decide pela pessoa nem pela empresa. O Estado que permite à pessoa e à empresa tomar a sua decisão. Este modelo de sociedade é um modelo que nós precisamos possa estar, nos próximos anos, a preponderar nos órgãos de soberania, para podermos ter as responsabilidades que temos perante os cidadãos salvaguardadas, dando-lhes segurança, dando-lhes uma garantia de prosperidade e dando-lhes também a garantia de que seremos, como fomos sempre, um país importante e com intervenção audível e respeitável no panorama europeu e no panorama internacional, seja nas relações bilaterais que temos com praticamente todos os povos do mundo, seja nas relações ao nível das organizações internacionais. Portugal é um país, e eu posso dizê-lo também pelo exercício da função de Primeiro-Ministro, é um país respeitado, é um país construtor de pontes, é um país que fomenta a paz, é um país que salvaguarda o respeito pelos direitos humanos, o respeito por aquilo que é fundamental na dignidade da vida das pessoas, estejam elas onde estiverem, em qualquer parte do mundo. E é isso também que nós queremos esteja representado na Presidência da República. Obrigado.